como o nosso meio ambiente hoje afeta isso, a falta de movimento, enfim, uma série de coisas relacionadas ao estilo de vida, eu imagino que possam ser gatilhos ou até, enfim, agravar essa situação. Então, eu queria que você falasse como que o estilo de vida e esses fatores externos, né, do nosso meio ambiente acabam influenciando nesse aumento tão grande de casos de ansiedade e depressão. Acho que você usou os dois termos que denotam essa relação. A primeira são fatores desencadeantes. A gente não fala em fator causal, porque as doenças psiquiátricas elas são muito complexas. A gente nunca há uma causa única, sempre ela é multicausal. Mas espera lá, existem alguns fatores associados à deflagração, ao aumento do risco, e a gente tenta manejar esses fatores. Até para doenças psiquiátricas, aquelas que são mais orgânicas. Então, por exemplo, tem 12 fatores associados à demência que são totalmente manejáveis e que podem reduzir em 40% a 50% a chance de uma pessoa desenvolver demência, que é uma doença muito orgânica. Quanto mais para ansiedade ou depressão. Tem coisas que são inexoráveis, a genética que a gente tem, a gente herdou, pode herdar uma vulnerabilidade ou não para algum transtorno psiquiátrico, alguns são mais genéticos ou não, mas é claro que o jeito que a gente organiza a nossa vida vai aumentar ou não essa possibilidade. Há um exemplo interessante, Márcio, que mostra isso. Gêmeos idênticos. Se a gente pegar uma das doenças psiquiátricas mais genéticas que existe, por exemplo, que é o transtorno bipolar. Né? Transtorno bipolar é uma doença que tem uma carga genética muito grande. A concordância, essa eu até pergunta para você, quanto você acha que é a concordância entre gêmeos idênticos? Tem a mesma genética. São idênticos, vou chutar aqui 70%. É menos, é em torno de 50%. 50%. Então, olha só, esses outros 50% são ambientais? São ambientais. É o modo com que a pessoa organiza a vida dela, o que ela consome, tanto do ponto de vista de substâncias psicoativas, quanto de alimentação, a atividade física que ela pratica, o modo com que ela maneja o estresse, ela respeitando os ritmos do corpo dela, seja o ciclo sono-vigília ou os ritmos maiores. Tudo isso vai ou favorecer que ela tenha saúde do ponto de vista psiquiátrico, ou favorecer que, aí de fato, a vulnerabilidade que ela tem para desenvolver uma doença aconteça. Então, tem muita coisa que está na nossa mão. As doenças psiquiátricas elas têm causas orgânicas, elas têm uma correspondência genética, mas tem muito do que a gente faz com o nosso corpo e também com a nossa mente, com o manejo do estresse. Ótimo. E aí, durante muito tempo, a atividade física ela foi sempre relacionada à estética, ao benefício físico e alguns benefícios, vamos dizer assim... Cardiovascular, metabólico. Cardiovasculares e metabólicos, né? De, vamos dizer, 20 anos para cá, 30 anos para cá, começou a se falar muito do benefício da atividade física na nossa saúde emocional e na nossa saúde cognitiva. Só que também, nesses últimos 30 anos, eu posso pegar dados que mostram que, no final da década de 80, um brasileiro dava 10 mil passos. Hoje, um brasileiro, em média, dá 2.500 a 3.000 passos. Quer dizer, a quantidade de movimento diminuiu muito. Tem um outro estudo que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: seu avô provavelmente se movimentava 5 vezes mais do que você na mesma idade. E aí eu sentei com meu pai e falei, pai, fui falar, ver em que época que meu avô tinha a minha idade, e meu pai falou, olha, ele fazia acho que mais do que 5 vezes mais de movimento que você no dia a dia. Como que a atividade física e esse movimento, claro que ele deve ser, imagino eu, várias vias diferentes, ajudam na nossa saúde emocional e cognitiva? Começando pelo cognitivo, tem um dado bastante interessante. Lembra que eu falei que existem 12 fatores manejáveis para a gente diminuir entre 40% e 50%. Tem um estudo brasileiro que chegou ao número de 48%. Tem estudos internacionais, 40%. 40% do risco a gente consegue manejar. E um dos 12 fatores é a inatividade física. Os pesquisadores no Brasil separaram assim... Como todo estudo faz de uma forma dicotômica, então a gente não tem que levar ao pé da letra. Mas é assim, quem faz mais de 75 minutos de atividade física por semana, dos que fazem menos. E quem faz mais de 75 tem um risco menor de vir a ter demência. Assim, a gente não... eu sou um acadêmico, né? Eu tenho esse perfil
perfil meio nerd acadêmico. Então, a gente Uhum. não pode extrapolar muito esse dado. Diminui o risco de demência, mas eu acho que a gente pode extrapolar com toda certeza que a gente tem aí um favorecimento cognitivo com a atividade física. E o estudo adota um ponto de corte, mas o próprio estudo fala assim, olha, acho que mais de 150 minutos, talvez o benefício seja melhor ainda para evitar os riscos da demência, um benefício cognitivo. Tomadas de decisões para as pessoas que fazem atividade física tomam decisões de forma muito mais acertada e assertiva, com muito mais segurança. Então, inúmeros são os benefícios, tanto do ponto de vista quanto aos riscos de desenvolver algum transtorno psiquiátrico relacionado à cognição, quanto as cognições mais sutis. Mais segurança, melhor manejo emocional na tomada de decisões, tudo isso está relacionado à atividade física. Estou falando do ponto de vista cognitivo. Quando a gente fala de ansiedade e depressão, a relação é total, tanto que é até indicado nas diretrizes de tratamento fazer o tratamento adjuvante com atividade física, mesmo nas depressões moderadas a grave. Nas depressões leves de curta duração, a atividade física e outras mudanças de comportamento podem ser até resolutivas. Se bem que a maioria das pessoas que procura tratamento para depressão já está moderada a grave, o tratamento medicamentoso é imperativo, mas a atividade física sempre é recomendada. Uma atividade física aeróbica, pelo menos 3 vezes por semana, está nas diretrizes lá. Então, não é nem uma questão de opinião, não é nem um conhecimento... Já é quase um consenso, né? Exatamente. É um consenso. Eu diria até mais, Márcio. Quando se fala de consenso, o consenso dos especialistas diz isso. É porque não tem muita evidência, aquela evidência científica robusta. Não, já passou do consenso, já tem evidência científica robusta, exatamente, de que a atividade física ela trata depressão e alguns transtornos ansiosos, além de prevenir. Tá.